O som não é de buzina, é de motor forçando em marcha reduzida. E o cheiro não é de Mata Atlântica, é de lona de freio aquecida, depois de quilômetros de descida contínua. Na BR-277, cada curva da Serra do Mar cobra um preço. Caminhões pesados perdem velocidade, filas se formam e tempo escorre. E enquanto algo dá errado, não há rota alternativa. O corredor simplesmente trava. Implantada a partir do fim dos anos de 1960, essa rodovia nasceu para vencer a serra e conectar o litoral ao interior do Paraná. Na época, foi um feito de engenharia. Hoje, opera sob uma pressão que os projetistas jamais imaginaram. Agora, esse limite começou a ser estendido. Está em curso um novo ciclo de investimento na BR-277, inserido no atual modelo de concessões rodoviárias do Paraná. O contrato prevê cerca de 10,8 bilhões de reais em obras de ampliação e melhorias. Além disso, são mais de 6 bilhões de reais destinados à operação e à manutenção da rodovia ao longo de 30 anos. Uma parte relevante desse pacote é viabilizada por financiamento do BNDES, da ordem de 6,4 bilhões de reais. Fique com a gente nos próximos minutos e conheça todos os detalhes dessa tentativa de atualizar, em pleno funcionamento, uma das rodovias mais estratégicas do sul do Brasil. Conhecida como Grande Estrada, a BR-277 corta o Paraná de leste a oeste por mais de 730 quilômetros, ligando o Porto de Paranaguá, no Atlântico, à Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu. É uma das poucas rodovias federais inteiramente paranaenses. No trecho leste, entre Curitiba e o litoral, a rodovia cruza a Serra do Mar ao longo de aproximadamente 80 a 90 quilômetros, um segmento que sempre foi tratado como capítulo à parte da engenharia rodoviária brasileira. Aliás, é exatamente nesse corredor que se concentra o atual pacote de ampliação de capacidade. Cerca de 81 quilômetros já duplicados entre Curitiba e Paranaguá receberão faixas adicionais, vias marginais e reforços estruturais. A primeira etapa ataca o trecho mais carregado, entre os quilômetros 67 e 83, com 31,8 quilômetros de terceiras faixas, além de ciclovias, passarela, contenções e alargamento de pontes e viadutos. O gancho técnico é, claro, aumentar capacidade sem redesenhar a serra, respeitando limites ambientais, urbanos e operacionais, mas essa rodovia nunca foi apenas local. Foi pensada como eixo de integração econômica. E isso ajuda a entender por que a obra se tornou tão grande. Antes de ser congestionamento, a BR-277 foi um sinônimo de ousadia. Desde meados do século XX, o gargalo entre o Porto de Paranaguá e a capital já limitava o desenvolvimento do Paraná. A antiga Estrada da Graciosa não comportava mais o volume de cargas e passageiros, enquanto a ferrovia operava próxima do limite. O crescimento econômico começava a bater na parede da Serra do Mar. A construção da BR-277 representou uma ruptura técnica, um traçado moderno para a época, implantado em condições severas de relevo, chuvas frequentes e isolamento logístico. Quando entrou em operação, a rodovia mudou a dinâmica do estado. O acesso ao porto tornou-se mais regular, o litoral se expandiu economicamente e o corredor passou a sustentar o crescimento industrial, agrícola e turístico do Paraná. Décadas depois, a história se repete, agora, porém, em outra escala. O porto bate recordes sucessivos, os caminhões ficam maiores e mais pesados, e Curitiba cresceu sobre os acessos da rodovia e o tráfego urbano passou a se misturar com o fluxo de longa distância. Na Serra do Mar, qualquer diferença de velocidade vira gargalo. Se você já passou por lá, sabe, basta um caminhão lento para transformar fluidez em fila. O novo modelo de concessões tenta corrigir essa defasagem histórica. A BR-277 entra como eixo prioritário, agora sob responsabilidade da EPR Litoral Pioneiro, com metas obrigatórias de ampliação, segurança e desempenho operacional. Mas como executar tudo isso sem, digamos, desativar uma das principais rodovias do país? Na prática, a triplicação da BR-277 não é uma obra que começa do zero. Ela se desenvolve sobre uma rodovia que já opera próximo do limite, onde tráfego pesado, deslocamentos metropolitanos e fluxo turístico dividem o mesmo corredor. Por isso,
O primeiro desafio não é de concreto, mas de operação, realizar intervenções relevantes sem interromper o funcionamento da estrada. Em vez de um grande canteiro isolado, o que se instala é uma sequência de frentes de serviço que avançam por trechos, com sinalização progressiva, alterações temporárias de faixa e, quando necessário, intervenções concentradas em períodos de menor fluxo. A fase 1 se concentra em esforços onde o gargalo é mais sensível. O trecho entre o quilômetro 83 e 67, em ambos os sentidos, ligando o entorno do Jardim Botânico, em Curitiba, à região da Borda do Campo, em São José dos Pinhais. Aqui, a lógica é direta: implantar terceiras faixas para reduzir a diferença de velocidades, sobretudo quando caminhões forçam marcha reduzida e desorganizam o ritmo da pista. Em termos de entrega física, essa etapa prevê 31,8 km de faixas adicionais, mas o ganho não vem isolado. É sustentado por um conjunto de intervenções complementares, essenciais para que o aumento de capacidade se mantenha no uso cotidiano. Em paralelo às faixas adicionais, entram 3,2 km de vias marginais, que cumprem um papel de engenharia de tráfego tão decisivo quanto a da pista principal. Em áreas urbanas e metropolitanas, essa segregação é fundamental. Sem as vias marginais, parte do ganho da terceira faixa se perde em interferências frequentes, que puxam a velocidade média para baixo. Não se trata apenas de adicionar uma faixa, mas de requalificar a forma como a rodovia se conecta ao entorno. A obra também incorpora um componente que nem sempre aparece quando se fala em triplicação, mas que altera o impacto social do projeto: a infraestrutura para usuários não motorizados. A etapa inicial prevê 14,65 km de ciclovias e uma passarela, elementos que ampliam a segurança em áreas com circulação de pedestres e ciclistas. Em um corredor de alto fluxo, essas estruturas funcionam como camadas de proteção, reduzem improvisos, travessias arriscadas e pontos de conflito, especialmente em um cenário de obras, na qual a atenção do usuário tende a oscilar. Ampliar capacidade e criar conexões, porém, exige lidar com a estabilidade física do corredor. Por isso, um dos pilares técnicos do pacote é a implantação de 20 estruturas de contenção. Em um território de relevo complexo e chuvas frequentes, contenções não são um complemento, são condição de viabilidade. Elas atuam de forma preventiva sobre riscos e instabilidade de taludes e processos erosivos, garantindo que traçado permaneça seguro, drenado e estável durante e após as intervenções. Nesse contexto, entra outra frente decisiva: o alargamento de 15 pontes e viadutos. Esse ponto costuma marcar a diferença entre o projeto que apenas distribuiu faixas e outro que realmente altera a seção da rodovia. De fato, não adianta implantar terceiras faixas em trechos longos se pontes e viadutos continuam funcionando como um gargalo. Ao ampliar essas estruturas, a capacidade deixa de ser pontual e passa a ser contínua, reduzindo o efeito sanfona em que o tráfego acelera e volta a ser comprimido em pontos fixos. A segurança ativa também recebe atenção específica, em diálogo direto com as características do corredor Curitiba Litoral. Um exemplo é a previsão de uma nova área de escape no quilômetro 46, em um trecho de descida crítica e curva fechada, projetada como recurso de mitigação de danos em casos de falha de frenagem. Soma-se a isso a implantação de iluminação no trecho mais sinuoso da Serra do Mar, ampliando a visibilidade em condições recorrentes de chuva e neblina. No fim, é importante entender que essa etapa inicial representa apenas um degrau dentro de um horizonte mais amplo. A expectativa divulgada é concluir a fase 1 até fevereiro de 2027 e, a partir daí, avançar com a triplicação ao longo de cerca de 81 quilômetros já duplicados até a entrada de Paranaguá. A previsão de entrega desta etapa é até 2031, ressalvadas áreas em restrições específicas. Isso significa que a intervenção deve ser entendida não como uma obra única, mas como um processo faseado. Primeiro, destravar o trecho mais carregado e urbano. Depois, estender as melhorias ao longo do corredor, com novos viadutos, marginais em perímetros urbanos e ajustes de segurança nos pontos mais críticos. Em síntese, a triplicação se materializa como engenharia em movimento. Capacidade, segurança e reorganização de acessos avançam juntas, enquanto a rodovia continua funcionando. Porque, na BR-277, interromper o fluxo simplesmente não é uma opção. Para entender o tamanho real da intervenção da BR-277,
É preciso traduzir números técnicos em escala cotidiana. O contrato prevê cerca de 10,8 bilhões em obras, considerando um valor médio de 80 mil por carro popular. Esse montante equivale à compra de aproximadamente 135 mil veículos, uma fila contínua que ligaria Curitiba a Porto Alegre. No mercado imobiliário, assumindo unidades de R$600 mil, o mesmo valor permitiria construir algo aproximadamente de 18 mil apartamentos de padrão médio, o suficiente para formar uma cidade inteira. Na saúde, os números variam mais. Dependendo do padrão, um hospital de médio porte totalmente equipado pode custar centenas de milhões de reais. Nessa ordem de grandeza, o investimento em obras na BR-277 equivale à construção de dezenas de unidades hospitalares. Em extensão física, o pacote prevê 350 quilômetros de duplicações e 138 quilômetros de faixas adicionais. Uma quilometragem comparável à distância entre Curitiba e a cidade de São Paulo via BR-116. A diferença é que aqui cada quilômetro atravessa áreas urbanas consolidadas, encostas de serra e zonas ambientalmente sensíveis. Não se trata apenas de uma obra grande. Trata-se de um investimento estrutural onde cada área precisa gerar fluidez, previsibilidade e redução de risco. Com a redução da BR-277, o Paraná reduz um risco sistêmico. Menos congestionamento significa menor custo logístico, maior competitividade industrial e mais previsibilidade no escoamento de cargas que dependem do Porto de Paranaguá, inclusive exportações do Paraguai, que utilizam esse corredor como saída para o Atlântico. A região metropolitana de Curitiba ganha fluidez, o litoral ganha regularidade no abastecimento, municípios atravessados recebem repasses do ISS e passam a contar com serviços permanentes de atendimento médico e mecânico. Mais do que velocidade, a rodovia passa a oferecer confiabilidade, um ativo invisível, mas decisivo para cadeias produtivas modernas. A BR-277 sempre foi maior do que uma estrada. Foi fronteira, foi conquista técnica e foi motor de desenvolvimento. Hoje, enfrenta o mesmo desafio de outras épocas, acompanhar o crescimento que a própria rodovia ajudou a criar. A chamada triplicação não promete milagres, mas aplica método, engenharia e escala sobre um problema histórico. E às vezes, é exatamente isso que transforma um gargalo crônico em infraestrutura funcional. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você acha dessa triplicação da BR-277? Acha que para ser concluída até 2031 seria um tempo muito longo? Ou está no tempo hábil correto, de acordo com o tamanho da obra? Deixe aqui sua opinião nos comentários. Ficarei feliz de ler todos eles. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.